Talvez você tenha assistido os vídeos até aqui e esteja pensando, sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela nos mostra a vontade de Deus, mas por que esse tema é polêmico? Ok, um pequeno exemplo. Imagine que um homem invadisse a sua casa e dissesse à sua família: é claro que você deve ouvir o que seu pai diz, mas acima disso, vocês precisam seguir a minha interpretação do que ele diz. Ao ouvir tais palavras, qualquer pai no mundo se transformaria em um lutador de UFC em segundos. E quanto mais Deus? Meu caro, ele se certifica de manter uma comunicação simples e direta com seus filhos. Veja, o problema não está em escritura, mas no sola, no somente a escritura. Ok, então Deus quer se comunicar diretamente com a humanidade, mas o diabo, desde o Jardim do Éden, tem se intrometido na conversa e se faz de intérprete, explicando o que Deus na verdade quis dizer. Através da história, ele tem usado especialmente interpretações das escrituras, comentários bíblicos, confissões de fé e etc., que são legítimas em suas origens, mas que depois de um curto período de tempo transformam-se em rígidas autoridades. No início, só auxiliavam a autoridade da escritura, mas no final a anularam. Muitos anos atrás foram os saduceus e os fariseus que fizeram isso. Hoje são as grandes igrejas estabelecidas. É assim que o raciocínio deles vem. A escritura é muito complicada e o povo é muito parvo para entendê-la. Nós precisamos de uma tradição eclesiástica igualitária que nos explique com autoridade a Bíblia. Além de uma autoridade eclesiástica contemporânea, ou que tal um papa à frente, para gerenciar esse processo. Esse sistema foi tão bem elaborado que por mais de 1000 anos as pessoas comuns não tiveram acesso à palavra de Deus. E, só como um pequeno adendo, nada mudou. O Concílio Vaticano, começado em 1962 e vigente para toda a fé católica até os dias de hoje, diz: o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isso é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. A igreja se tornava cada vez mais corrupta, até que Martinho Lutero apareceu no palco e resumiu: o Papa e os concílios podem errar, mas a palavra, a Sagrada Escritura, não erra. O pensamento bíblico por trás disso é que Deus não pode mentir, mas homens, sim. É por isso que a palavra do homem é falha, mas a palavra de Deus é impecável. A Sagrada Escritura, portanto, está entronizada acima de tudo. É a norma que direciona tudo. Lutero colocou isso em oposição à tradição eclesiástica e aos ensinamentos associados, e também rejeitou o sentimentalismo espiritual que já existia em seu tempo, e infelizmente abunda até o dia de hoje. A ideia de ouvir o que Deus tem a dizer fora da Bíblia. A Bíblia afirma claramente que a fé, o nosso relacionamento com Deus, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nosso relacionamento com Deus é baseado na palavra de Deus e não em visões externas. Romanos 10:17. O Espírito Santo viaja junto na carruagem da palavra. Ou como Calvino disse, os entusiastas que deixam a Escritura ir e só querem uma revelação imediata destroem todos os fundamentos da piedade. Quem rejeita as Escrituras e depois sonha com algum caminho para chegar a Deus, não caminha somente em erro, mas em delírio. Então, resumindo, a Bíblia é a mais alta autoridade, a diretriz acima de tudo. Ok, mas agora surge a questão: a Bíblia é, de fato, difícil de entender ou não? Veremos isso no próximo vídeo.